Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Agora verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Jesus, antes dele partir, ele fez questão de deixar sinais sobre a vida dele, sinais sobre o Apocalipse. Ele deixou, vou dizer, sintomas que aconteceria na terra antes que ele voltasse. É fato que ele vai buscar a sua igreja. E ele pede para que a gente esteja atento, para que a gente não fique desapercebido para o dia que ele vai vir. Vocês estão entendendo? Amém? Se Jesus vai vir e ele deixou os sinais para nós, o que a gente tem que ficar? Atento, ligado aos sinais. Gente, depois, quando a gente for entrar verdadeiramente no livro do Apocalipse, semana que vem, nas outras aulas, vocês vão ver tudo que vai acontecer na terra quando iniciar a grande tribulação, após Jesus buscar a sua igreja. Mas o principal hoje para nós, é a gente estar preparado. A gente está preparado para o dia do arrebatamento. Porque esses sinais que nós estamos lendo aqui, que o Senhor Jesus deixou para nós, se a gente for meditar, se a gente começar a falar agora a partir do verso 6, é tudo que está acontecendo na terra, tudo. A gente vê que quando o escritor aos Hebreus diz que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia ela não erra. Tudo que está escrito aqui ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer, não tem como escapar. O que o Senhor Jesus escreveu, o que Deus escreveu, deixou para nós, ou já aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. E quando a gente olha para a palavra de Deus e vê tudo que já aconteceu, estava escrito. Tudo que já aconteceu estava escrito na palavra de Deus que iria acontecer. E tudo que está acontecendo hoje está também escrito na palavra de Deus que está acontecendo. E o Senhor Jesus ele disse, ó, e ouvireis de guerra e rumores de guerra por
todas as partes. Não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora seja sincero. Maurício, esse dia ele falou aqui foi no culto, no ensaio, né, Maurício? Sobre a guerra, né? Sobre o que está acontecendo. No Oriente Médio. Foi no ensaio. O que está acontecendo hoje no Oriente Médio. A gente vê, se você acompanhar o jornalismo, você vê que tudo se volta contra Israel. A gente vê que mais de 70%, eu diria, das nações se voltando contra Israel. Mas ainda bem que Deus ele levanta sempre um povo forte para batalhar a favor de Israel. Mas infelizmente hoje o nosso presidente, meu, porque eu nem considero ele como meu, mas ele é a favor e contra Israel. Ele é a favor daqueles que são contra Israel. O Brasil, ele nunca teve um presidente contra Israel. O Brasil nunca teve um presidente que fosse contra a nação escolhida por Deus. A Bíblia ela é bem clara ao dizer para nós orarmos e intercedermos por Israel. Por quê? Porque é o povo escolhido por Deus, é a nação escolhida por Deus, é o povo. A salvação chegou a nós, que somos gentios, mas o povo escolhido não era nós, o povo escolhido era a nação de Israel. Mas Jesus veio e trouxe salvação a todos nós, pela graça. Mas ainda tem pessoas, tem nações que se levantam contra Israel. E quando a Bíblia está dizendo aqui, ó, haverá sinais de guerra em todas as partes, é justamente isso. A gente vê que todas as nações estão se movendo para guerrear. A maioria contra Israel, mas tem aqueles que já estão se movendo também a favor de Israel, que é como os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos se levanta a favor de Israel, muitas nações vão com ele. Então, é bem provável que a Terceira Guerra Mundial surja a qualquer momento. Sim ou não, Maurício? Está se perdendo para tudo isso. As pessoas que eu conheço, que vem do regime militar, eu escuto algumas pessoas que é da área militar dizendo que o Brasil está se movendo também para guerrear. Quem? O Lucas, não. Não pode, né? A mãe dele não deixa. Depois esperar, né? Esperar um pouco. Então, gente, os sinais eles estão bem Agora não. bem forte, indicando que Jesus está voltando, que Jesus vem buscar a sua igreja. E por que eu estou trazendo essa palavra para nós aqui jovens, para vocês jovens? Já me considerei junto com os jovens aqui. Mas por que eu estou trazendo essa palavra para os jovens? Porque os jovens, eles são, na maioria deles, eles são um tanto quanto inconstante, eles não têm aquele foco verdadeiro em buscar verdadeiramente Deus. Alguns dos jovens estão na igreja, mas não estão realmente focados na palavra de Deus, focados em buscar Deus. E o que a gente quer de vocês é que vocês se despertem a realmente servir verdadeiramente a Deus. Porque de que adianta vocês dizer assim, ah não, eu estive na igreja, eu conheci a palavra, mas se chegar ao arrebatamento vocês não subirem. O que adiantou a gente estar louvando, perdendo? Eu diria que para aqueles que ficarem vai ser uma perda de tempo. Amanhã de domingo vocês poderem estar fazendo tantas outras coisas e vocês estão aqui numa reunião como essa, ouvindo da palavra de Deus. Mas se essa palavra não entrar dentro de vocês e trazer dentro de vocês um despertar para o arrebatamento da igreja, não adianta nada. A igreja ela precisa estar preparada para o arrebatamento. E nós vamos continuar aqui, ó. Nós falamos sobre guerra, sobre nação se levantando, nação contra nação. Esse é um dos sintomas do arrebatamento da igreja, é um dos indícios
de que Jesus está bem próximo de buscar a sua igreja. Mas vamos continuar, ó. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Gente, para nós aqui, ao nosso convívio, a nossa igreja, por exemplo, ela é privilegiada. Por que que a nossa igreja é privilegiada? Porque a gente nem arrecada a cesta básica porque não tem nem para quem dar na nossa igreja. Graças a Deus, na nossa igreja, todos trabalham, todos têm uma condição, não diria, a gente não pode dizer boa, mas razoável. Ninguém aqui passa fome, ninguém passa necessidade, mas não muito longe de nós. Esses dias nós estivemos na igreja que era da Drica. E eu comecei a conversar um pouquinho com a Drica, sobre o trabalho que o pastor faz lá. Aqui do lado, a igreja bem aqui do lado mesmo, bem próximo, sim ou não, Drica? Sim. Os trabalhos que eles fazem lá de assistência social, que é todo sábado, para crianças, é só para crianças carentes, é só para crianças necessitadas. Quantas crianças dá lá? 120 crianças. 120 crianças. E ontem, acho que foi o senhor, né, que contou para mim a história de uma criança que, quando ele contou para mim, eu quase chorei. E só não falar, dá um nó na garganta. Que nesse trabalho que eles fazem, o alimento que eles fazem lá para essas crianças, eles começaram a se alimentar no sábado. E uma dessas crianças comeu, e comeu, mas comeu mesmo. E quando ela foi subir a escadinha da igreja, ela vomitou tudo que ela tinha comido, não é? Aí eles foram perguntar, gente, mas por que você comeu tanto assim? Aí a criança falou assim, é porque é só aqui que eu como carne, pastor. Queria guardar a carninha Eu queria guardar a carninha para mim comer depois. Guardar, seja já assim. Uma criança pequena. Agora vocês imaginam, nós somos privilegiados, estamos aqui. Mas a fome está acontecendo em todos os lugares. Esse trabalho que o pastor faz lá, que dá 120 crianças. Gente, essas crianças, elas vão lá no sábado só para comer. Elas vão lá só para se alimentar. É a refeição do dia deles. É a refeição do dia deles. Ali eles tomam café da manhã, elas se alimentam, elas tomam café da tarde. Elas passam o dia lá, mas por que que acontece isso? É por causa da fome. E olha, a gente acha que a fome ela tá só lá na África, né, com aquelas crianças raquíticas, mas não é, a fome está aqui do nosso lado. Aqui do nosso lado, bem pertinho. E os nossos olhos estão tampados, achando que está tudo normal, que a gente está caminhando o nosso dia a dia como se nada tivesse acontecendo. Mas tudo isso é indício da volta de Jesus. Você sabe por que que tudo isso acontece? Tanta fome, tanta miséria ao nosso redor? É por causa dos nossos governantes, é por causa do cumprimento da palavra de Deus. Deus, ele permitiu que a nossa nação tivesse esse governante que nós temos hoje. Assim como ele permitiu que outras nações que são de extremamente fome tivessem os governantes que ele tem. E detalhe disso que eu vou dizer para vocês. Exatamente todas as nações que o governo é da esquerda, todas essas nações são nações de miséria, de extrema miséria, sim ou não, Maurício? Positivo. Venezuela, fronteira com nós aqui, ó, passaram milhares do lado. pra caramba pra cá, passando fome. O básico, que é o papel higiênico que eles não têm. Arroz, farinha. O Brasil ajudou muito essa população, porque não tinha o que comer. Como é fronteira, vem para o Brasil e na época do antigo governo acatou todos, deu lá, inclusive trouxe muitos para São Paulo, para a região do Rio de Janeiro. Todos foram bem-vindos ao nosso país, porque nós não tem muito, mas sabendo a situação dele que eles passam fome, nós ajudamos. Bem perto aqui, ó, vizinho. Bem do lado. Vizinho. Só atravessar a pé. Quando você olha para a África, por exemplo, você vê aquelas crianças carentes, necessidade, de extrema fome. Se vocês pesquisarem e olhar os vídeos no YouTube, vocês são bons nisso, são bons em mexer com a internet.
Pesquisa lá e olha, fome na Nigéria, fome em tantos esses países. Você vai ver que os governos são de esquerda. Você vai ver que são nações, são nações que não têm Deus como seu Senhor. Eles são nações de macumbeiros, são nações de Feiticeiro, feitiçaria. Eles profanam outras fés que não seja uma a Deus. É sempre algo que é material, é animal. Eles cultuam a vaca como santo, o rato. Então cada um tem uma crença diferente. É onde são tudo mais pobres realmente. E quem paga é a população. Só que nem Deus está vendo aquilo, vê. Mas como é que Deus vai fazer algo se você não glorifica Ele? Um dia eu vi um vídeo no YouTube, do cabeleireiro. Quem já viu? O ateu e o cabeleireiro. O ateu, ele chegou para cortar o seu cabelo e ele, conversando com o cabeleireiro falou de Deus e ele disse, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Aí ele disse, se Deus existisse, por que existiria tanta fome, tanta miséria assim no mundo? Se Deus existisse, por que existiria tantas crianças carentes em tantos lugares por aí? E o cabeleireiro ouviu aquilo ali e na hora que esse ateu estava saindo da cabeleireira, do salão, passou um homem bem cabeludo. Aí ele foi lá e tocou nesse homem, puxou e falou, perguntou pro ateu, por que esse homem é cabeludo desse jeito? Aí ele disse, ele é cabeludo porque ele não procura um cabeleireiro, um barbeiro, para cortar o seu cabelo. Ele falou assim, é justamente isso. Se as pessoas procurassem Deus, não haveria tanta miséria e tanta fome como tem hoje. O problema está justamente nisso, nas pessoas que não procuram Deus. É por isso que existe tanta fome. E a gente traz isso como uma reflexão para nós. Deus, na sua vontade permissiva, Ele permite que tudo isso aconteça para que se cumpra a palavra dEle. Mas essas coisas acontecem em todos os lugares por causa das pessoas que não procuram Ele. Por causa das pessoas que não se voltam para Deus. É por isso que acontecem tantas coisas. E para que se cumpra a palavra dEle. Que é a palavra dEle que diz que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o teu povo. Mas voltando aqui. Quando a gente olha para esse lado de fome, a qual a Bíblia fala que haveria fome, nunca houve tanta fome como está tendo hoje. E se você for reparar, esse dia até o Maurício postou um vídeo na internet lá sobre o valor das coisas que subiu absurdamente. Isso tudo está acontecendo, esse valor subindo dos alimentos absurdamente, é justamente para que a fome se aumente. É justamente para que a fome ela venha se aumentar, para que se cumpra ainda a palavra. Então você vai ver que a palavra de Deus ela está se cumprindo dia após dia. A gente que não se atenta a isso, a gente que não fica ligado a isso, ao cumprimento da palavra de Deus. Continuando. Terremotos em vários lugares, pestes. Gente, quando fala de peste, você nunca viu uma onda de pestes como está tendo hoje em dia. Nunca houve uma onda tão grande de pestes como está tendo hoje. Cada dia que passa, cada ano que se passa, você vê surgir uma nova enfermidade. Uma nova enfermidade surge dia após dia. É dengue, é coronavírus. Nunca se ouvia falar de um pernilongo que matava as pessoas, como está tendo hoje. Terremotos em vários lugares. Já está tendo terremoto até aqui no Brasil. Nunca houve terremoto no Brasil e já está tendo.
menino ficou voltadinho olhando de longe. Ele querendo vir pra cá. Não dá pra ficar naquele sol, não. Não dá não, senta aí. Não dá. Ah, saíram do sol? Vai. Senta aí, cobra aqui. Senta, mano. Não tem. Então, gente, como eu estava falando, terremotos em vários lugares. Tá só, hein? Até mesmo no Brasil já está tendo terremoto. Então o que a gente tem que ficar atento? Tem que ficar atento a esses sinais. Aí a gente vê a continuação daquilo que Jesus escreveu há mais de 2000 anos atrás, foi escrito para nós e está se cumprindo hoje. Está se cumprindo hoje. Quanta coisa a gente tem visto que é cumprimento da palavra de Deus. Fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? O princípio do quê? O princípio das dores, diz o Senhor Jesus. O princípio das dores, o princípio da ira de Deus a ser derramada sobre a terra. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e os aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, o que mais a gente vê hoje são falsos profetas. Pessoas que se dizem de Deus e não são. Pastores que você olha e fala assim, é pastor, mas está pregando contra a palavra de Deus. Está ensinando contra a palavra de Deus. Gente, a gente ouve cada coisa. Ele lavou o carro dele, tá vazando combustível. Aí, Nossa, meu. Robô, você lavou o seu carro agora? Ah, tá passando bastante carro privado. Gente, a gente vê cada coisa absurdas hoje na internet. Pastores pregando contra a palavra de Deus. Aquilo que sempre foi pecado, que está na Bíblia, eles distorcem a palavra de Deus e pregam contra. São o quê? São os falsos profetas. Aquilo que era pecado hoje não é mais para muitos. Muitos pregam contra, por exemplo, o adultério. O adultério não, o adultério é uma coisa comum. A gente vê pastores na mídia, conhecidos nossos, pastores que a gente conhece, dizendo que é normal ter relação com 2, 3 mulheres. das é normal. antigas, passou que você. Da tinha- antiga que você se não espelhava, né? se espelhava, que você não imagina. Hoje em que dia ele ia tá falar o isso. contrário. Como que pode negócio desse, cara? Tá? Eu vi isso. É coisas absurdas, eles falando coisas absurdas. Uma mulher foi se aconselhar com ele e dizer para ele, ó pastor, meu marido já não faz mais o papel de marido comigo. Sabe o que ele falou para ela? Arruma outro. Assim, na live aqui, na live, ele dizendo, olha, arruma outro marido. Sabe o que é isso? São os falsos profetas. Aquilo que era pecado mais, o adultério, a fornicação, que a gente está falando em questão dos jovens aqui, que muitos jovens partem para esse caminho. Muitos jovens partem para ter um namorado longe da presença de Deus, para ter um namorado, namora um aqui, namora outro ali. E o sexo passou a ser normal entre os jovens, passou a ser normal. E sabe o que é pior disso? A gente ouve pastores dizendo, não, tá tudo tranquilo. Casamento não é bíblico, não. Casamento é só de uns anos para cá que surgiu o casamento. É assim que ele fala. Mas ele não fala a responsabilidade do casamento, eles não pregam aquilo que a Bíblia ensina. Que a partir da hora que o casal se entregou um para o outro, ele tem que ir até o fim, até que a morte o separe. Eles não falam isso. Para eles é normal ter um namorado e ter outro, e ter 2, 3 namorados, tá tudo normal. E eles acham, eles pregam isso na live, dizendo que é normal, que tá tranquilo. E não é. A palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Aquilo que sempre foi pecado na palavra de Deus sempre vai ser. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês estão iniciando uma vida de namoro, vai querer namorar. Esse dia quem que falou para mim que está quase namorando? A Bia. Mas é normal.
namorar é normal. Eu comecei a namorar com 12 anos, foi uma sessão, viu, gente? Mas com a Eve eu comecei a namorar, tinha 17 anos. 16 para 17, né? Eu ia fazer 16. Ela ia fazer 16 e eu 17, um ano mais velho. Então a gente começou a namorar muito novo, só que a gente levou o namoro até o fim. O namorar, quando a gente fala assim, vocês vão namorar, vocês vão estar se conhecendo, pra quê? Pra saber se um dia vocês vão casar ou não. Não namorar por namorar. Se entregar a sua vida pro namorado, né? Ir contra a palavra de Deus, e de repente Jesus vem e aí. Quem gosta de ficar, quando Jesus voltar, vai ficar. Vai ficar também. Tem que ter propósito. O namoro, ele tem que ter propósito. O namoro, quando começar a namorar, quando vocês começarem a namorar, primeiramente, escute isso que vai ser bênção para a vida de vocês até Jesus voltar. Procurem um namorado que seja evangélico. Procurem um namorado na igreja. Aí eu falo assim, não, mas depois eu levo ele para a igreja. Não leva nada. São exceções, né, pastor? É mais fácil ele levar você pro mundo. A porta do mundo é mais aberta, né, pastor? Mais Hoje a gente vê assim tantas famílias sofrendo por causa de escolha errada. Quantas mulheres apanham do seu marido, porque o marido chega bêbado em casa e bate na mulher. Mas o que é isso? Porque não escolheu certo. A igreja que a gente fala, as mulheres, todas elas, a maioria são casadas com homens que não são cristãos. Você vê as lutas que elas passam, né? Chega a ter agressão, quando não tem, é sofrimento, é um sofrimento muito grande, não vale a pena, não vale a pena. Por mais que você esteja firme, que você diga assim, não, eu estou firme com Deus, eu não vou largar, mas você vai enfrentar uma luta que não era necessária. E você podia ter escolhido uma pessoa que fosse de Deus, uma pessoa que tivesse um compromisso com Deus. O conselho que eu dou para você, né, encontrar alguém que seja para sua vida, ela precisa amar mais a Deus do que você. Ela precisa ter mais compromisso com Deus do que com você. Aí sim você vai casar, você vai se relacionar com a pessoa certa. Nunca vai gostar de alguém como tá gostando a primeira vez, né? Mas saber esperar vem melhor ainda, vem um sentimento mais leve, mais sincero do que ficar orando pra pessoa mudar. Ah, meu Deus, eu vou orar pra ele mudar. Não compensa você orar pra aquela pessoa mudar. Você tem que orar pra você ir junto, que encontra a pessoa junto da mesma religião, da mesma igreja, que é difícil. Tanto que é bíblico, né? O jugo desigual, né? É melhor buscar antes, né? Buscar no Senhor, que daí vai te acrescentar as coisas. Agora, você ir por uma aventura, porque é o Leonardo DiCaprio, porque tem olho azul, é musculoso, esquece. Vai buscar Deus primeiro, que o caminho mais certo é esse, que Ele vai te entregar no momento certo um servo de Deus, uma serva. É mais fácil conviver a dois quando é da mesma religião do que o pastor falou, fora. Fora, o marido tá no bar, a mulher tá na igreja. Aí chega da igreja, cheio do Espírito Santo, o inimigo está dentro da casa. Que o inimigo é o marido, quer dizer, já está alcoolizado, vai querer agredir a esposa. Isso aí acontece, viu? Isso aí Gente, é fato. é tão gostoso quando a gente sai de casa, sai com a nossa família, sai com a esposa junto, né, e vai para a igreja servir a Deus junto, né, vai a família. Porque dificuldade todos nós passamos, luta todos nós passamos. Né? Não vai dizer que eu com a pastora Eve tenho um casamento 100%, não, a gente procura chegar no 100%, mas a gente passa por dificuldade, passa por desentendimento, porque são opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Agora, quando é totalmente diferente, aí você está trazendo luta para a sua vida. E o que é pior de tudo, se Jesus voltar, como é que vai ficar? Deu uma hora. Já? 10 horas. Caramba, hein? É rápido, hein? Não passa? Isso aí é os sinais, hein? É os sinais. Pega a palavra aí. Isso é os sinais. Os dias se abreviarão. Quando você vê, já acabou o mês, não foi? Hoje 28. Começou o mês agora. Daqui a pouco acabou o ano. Vamos louvar o Senhor? Para nós terminar.
Alguém me ajuda a levantar esse real? Ele pisou aqui e aqui, ó. Vocês Exatamente onde não tinha o cocô. O cachorro, né? Ele. Deu sorte, né? Pisou no lugar certo, mas colocou o pano aqui, ó. Pra pisar. Ah, tá. Eu pisei? Não, não foi você não. O Wallace quase pisou, né? Eu tirei daí. Gente, vocês entenderam que Jesus está voltando? Entenderam o Vocês propósito? entenderam os sinais da vinda de Jesus? Entendeu, Gabriel? Entendeu, Alisson? Jesus está voltando, esteja preparado. Gente, a gente fala assim, mas ó, pode ser a qualquer momento. Qual que é a música? Pode ser no abrir e fechar de olhos, porque tudo, exatamente tudo, Qualquer. Chama. o que se refere à Eu vinda sou de Jesus livre, David já aconteceu. Não, que é A pregação da palavra em todos os cantos já está pregada em todos os cantos. Hoje com a internet a palavra de Deus já alcançou todos os cantos. Fome por todos os cantos, terremoto em todos os cantos, rumores de guerra, peste em todos os cantos. Então tudo indica que Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Vai. Louva para